Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. No verão tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha a acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente é de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira de 28 de maio a 8 de junho. Limitado ao estoque existente. Se tem dúvidas de nutrição, coloque-as à Mariana Chaves. Ela está aqui na Rádio Observador todas as semanas com uma edição extra do Aprender a Comer. Deve enviar as suas perguntas para marianachaves@observador.pt. Bem-vinda, Mariana. Olá, Nelson. Olha, foi o que fez a Ana. A Ana enviou um e-mail a perguntar se queremos contar as calorias de um bife de frango. Deve pesar o bife cru ou depois de cozinhado? Há assim muita diferença? Há muita diferença. Se o objetivo é fazer a avaliação calórica dessa refeição, deve ser em cru, okay. Ana. E já vou explicar porquê, mas queria só fazer aqui uma nota, uma atenção, porque eu não concordo que nós passemos a contar calorias daquilo que estamos a comer. Acho que não é um comportamento saudável. Acho que se for por curiosidade, tudo bem, mas nós devemos olhar para a alimentação também de uma forma mais intuitiva, ter alguns objetivos, mas não andar constantemente a contar as calorias do que comemos. Uhum. Olha, então, nós quando cozinhamos um alimento, como o bife de frango, que a Ana nos perguntou, ele vai perder água. E por isso vai ficar mais leve. Então, a quantidade de proteína, de gordura, não vai mudar significativamente, apenas se concentra, não é? Ok. Pronto, portanto, um bife de frango cru com 150 gramas pode ter cerca, vamos imaginar, 160 calorias, em média 110 calorias por 100 gramas, mas depois de grelhado, ele passa de 150 a 110. Mas continua a ter praticamente as mesmas 165 calorias. Continuam lá, não é? É, exatamente. Portanto, se ela for tentar fazer as contas, normalmente o que acontece é que existem disponíveis bases de dados com a informação nutricional do produto e, em regra, está lá por alimento cru. E se ela for comparar essa informação que tem na base de dados depois com o peso que ela pesou da sua carne já cozinhada, vai-se baralhar e não vai, provavelmente até pode estar quase a aumentar a sua percepção do que é que está a comer de calorias. Mas a verdade é que também existem bases de dados em que diz, por exemplo, frango grelhado sem pele. Por isso é só uma questão de ter cuidado, mas a maioria é com as carnes cruas. E isto aplica-se a tudo, a peixe, a carnes vermelhas, a arroz, massas, até legumes. É um cálculo que devemos fazer com o alimento cru. Sim, se é para comparar. Ou então deixa a dica de que se quer utilizar em cozinhado, porque é mais prático, então veja com cuidado se encontra essa informação. Desculpa só dizer que existe uma tabela da Fundação Ricardo Jorge que tem informação nutricional dos produtos portugueses, portanto são dados fiáveis e que pode-se guiar por essa tabela. Há pouco dizias que não aconselhas a que andemos aqui a pesar as comidas, mas há algum método para não fazer? O que é que aconselhas? Sim, olha, e normalmente até acho que temos... Um bocadinho visual, se calhar, não é? Sim, o método das mãos funciona sempre bem. Claro que eu percebo o conceito de avaliação, se calhar pormenorizada, que a Ana quer fazer, mas para nós definirmos objetivos, se tivermos o objetivo da palma da mão, que é aquilo que internacionalmente é defendido, que é as nossas necessidades proteicas, neste caso, em cozinhado, porque a nutricionista é suposto explicar às pessoas o que é que elas devem comer e, portanto, o produto pronto a comer. E não, costumo dizer assim, os cozinheiros é o alimento em cru, as nutricionistas é o alimento em cozinhado. Portanto, seria a palma da mão o nosso objetivo do dito bife de frango, mas isso como mínimo, mas o máximo é a mão inteira. Porquê? Porque nós temos que gerir não só o termos mais fome e sabermos o nosso patamar máximo, mas como também há pessoas que têm necessidades mais aumentadas do que outras, não é? Quando fazem muito exercício físico. Claro que quem faz muito exercício físico me estiver a ouvir diz, mas para nós não é melhor pesarmos para se temos um objetivo de aumento da massa muscular? Claro, são objetivos específicos de saúde e de estratégias nutricionais. Aqui eu falo um bocadinho das estratégias de educação alimentar. Por exemplo, em contexto familiar faz muito mais sentido explicar a uma mãe que cozinha tudo junto para a família toda, quais são as colheres que tem que servir, por exemplo, de arroz cozido. E não estar a dizer
dizer que são 30 gramas de arroz em cru. Não é? Ela não vai fazer não vai cozer separadamente. Portanto, temos que pensar em conselhos práticos, visuais, que as pessoas possam utilizar no seu dia-a-dia e, portanto, a referência aqui da mão eu acho que é bastante útil. Quanto é que devemos comer bife de frango pela técnica da mão? Há pouco dizias, né? A palma é o indicado, pode ser até à mão inteira, é? Sem dúvida, e a mão funciona para muita coisa. Imagina, quando falamos em salada ou em legumes, em salada principalmente, são 2 mãos juntas. Quando falamos numa peça de fruta, é juntar, é fechar a mão num punhado, por exemplo. Mas claro que podias dizer assim, então e uma maçã? Se eu pesar a minha maçã, se pesares a maçã, cerca de 120 a 140 gramas, muito bem, porque eu entendo, há maçãs mini e há maçãs enormes, não é? Mas se tivermos esta referência do nosso punho cerrado, ou também há outra referência que é uma bola de ténis para a maçã, temos aí referências que em segundos tomas a decisão, não é? Se tens que partir ao meio, se podes comer 2 porque são pequeninas, etc. E aqui na carne também. Agora, imagina, se queres, como se calhar a Ana está a pensar, eu quero cozinhar o frango para 3 dias, quanto de carne é que eu tenho que fazer para 3 dias? Portanto, normalmente um bife de frango, quando vai a ser cozinhado, perde, vamos dizer, em média, 30 gramas em água, não é? 30 gramas do seu peso. Portanto, o resto já vimos, continua lá. Exatamente, o resto continua lá, mas também tenho que dizer que às vezes quando as carnes não são de boa qualidade, ou seja, quando o animal... Perdem muita água. Perdem muito mais água. Quanto mais água perdem, eu acho que menos qualidade têm. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E também vimos, já quando falámos das marinadas, que também se perde mais água em algumas técnicas culinárias do que outras, portanto, se o frango for feito numa chapa à direito e não na grelha com intervalos, não é? Exato. Ele vai perder, na chapa à direita, perde menos quantidade de água. E, portanto, e é esse o produto final que nós queremos, mas de pensar naquilo que vamos comer, que será palma da mão até à mão inteira, mas se calhar para fazer as contas para 3 dias, se pensarmos em 150 gramas ou 160, multiplicado por 3 para poder fazer as 3 refeições com essa quantidade de carne que dá mais ou menos as necessidades mínimas que essa pessoa tem que comer. Muito bem, está respondida a dúvida da Ana, que enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt, precisamente a perguntar isto: se queremos contar as calorias de um bife de frango, deve pesar-se o bife cru ou depois de cozinhado? Deve pesar-se cru. É esta a conclusão do episódio desta semana, e também evita andar a fazer muitas contas e a pesar as coisas. Exato. É outra das conclusões desta semana. No próximo programa vamos falar de chocolate do Dubai. Claro, temos que... Oh não, essa grande moda que aí anda, não é? Temos que estar aqui a par de tudo. É isso mesmo. Vamos saber se é bom ou mau. Acompanhe o Aprender a Comer sempre que quiser na Rádio Observador, nas plataformas de podcast e no nosso site. Até para a semana, Mariana. Até para a semana, Nelson.